E aí, gurizadinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai fazer uma revisão para trilha, né? Vocês estão ligados? Depois a gente vai ter revisão aí para a prova, revisão para o simulado, então fiquem atentos. Uma dica que eu dou, tá? Eu vou tratar aqui alguns temas, anotem no caderninho, no bloquinho de notas, no papel do lanche, qualquer coisa aí, tá? Os temas que eu vou trabalhando para vocês buscarem depois na apostila, antes de abrir a trilha, tá? Então, antes de abrir a trilha, vai na apostila, ou a apostila virtual que está lá no portal, ou a que você comprou, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tema, Kant, ou primeiro autor, tá? O que o Kant pensava? Lembra que a gente está trabalhando filosofia moderna, e na filosofia moderna a gente está trabalhando ética. Qual que é a finalidade da ética? A felicidade, tá? E aí o debate é entre a felicidade coletiva e a felicidade individual, tá? No geral, esse é o debate entre todos os autores. Para o Kant, né, o princípio ético é a felicidade coletiva. Inclusive, a gente pode encontrar razões para acreditar nessa felicidade de maneira objetiva, né? A partir de algumas coisas que ele trouxe, eu já falei para vocês. Que é graças à racionalidade, né? A vontade humana seria capaz de escolher aquilo que a razão classificasse como bom, superando as determinações externas. Então, o que significa determinações externas? Para o Kant, nós somos essencialmente racionais, tá? E se a gente respeitar essa razão, a gente vai perceber que uma série de regras a serem respeitadas são regras que são fundamentais, que são racionais. Eu acho que eu falei para vocês da fila, por exemplo, né? Que é uma regra que precisa ser respeitada, né? Porque se não for respeitado, a gente não vai conseguir ter uma vida pacífica, não vai conseguir comer o lanche, não vai conseguir entrar no banco, não vai conseguir fazer nada. Porque, veja o que ele fala, né? Ele fala que se a gente pode fazer, os outros também podem. Lembra do imperativo categórico? O imperativo categórico, ela age de tal maneira que sua ação possa ser universalizada. Lembra disso? Então, se eu posso furar fila, o outro também pode. Se todo mundo puder furar fila, vai virar um caos. Se virar um caos, então não é bom. Então, é esse critério que ele vai chamar de norma objetiva. Quando a gente racionalmente pensa nisso, a gente encontra, segundo Kant, uma norma objetiva. E é por essa norma objetiva, que a gente só encontra pela razão, que a gente deve se guiar por ela, tá? Por essa norma objetiva do imperativo categórico. Você está acordado? Acorda, menino. Vamos lá. A gente vai ter que aqui, isso é basicamente também o agir por dever. Se eu encontro uma regra objetiva, racional, né? Por que eu não vou agir por ela? Eu preciso agir por ela porque eu devo agir, né? É da minha natureza. Como é que eu posso negar uma realidade, ou seja, a minha realidade, ou negar a realidade racional de que esse comportamento ele é o mais adequado, né? Então, eu preciso agir por esse dever, devemos agir dessa maneira, devemos aceitar, tá, a objetividade dessa norma, a objetividade, a lente da razão sobre o mundo. Tá? O que as pessoas fazem normalmente, segundo Kant, é abrir mão da racionalidade porque elas querem o quê? Se dar bem ou querem satisfazer algum desejo particular. Por exemplo, o cara que quer furar fila, ele acha que está com fome, ele acha que é mais bonito que todo mundo, ele acha que, né, dane-se os outros, então esse cara vai abrir mão aí da racionalidade. Por exemplo, tem acontecido agora, né, em função da pandemia, a gente vai ter aí, teve esse auxílio emergencial. Tem um monte de gente que não precisa, por exemplo, que está pegando, que é o espertalhão e tudo mais. Vai ter que devolver, porque o banco já está ligando, eles vão cruzar informações, né, da Receita Federal e todo mundo vai ter que receber. Mas o que leva uma pessoa, né, a pegar e tentar se dar bem em cima de dinheiro público, e era um dinheiro destinado a pessoas que estão desempregadas e sem comida em casa, perceba? É uma falta de empatia. Por que o Kant vai dizer isso aqui? Por que as pessoas vão agir dessa maneira sem considerar esse sofrimento do outro? Porque a pessoa não está agindo racionalmente, tá? Basicamente é isso. E não é porque a pessoa é má, ou não é porque a pessoa que não fez isso é boa, é porque ela não está agindo racionalmente. Aí a gente vai ter o utilitarismo, vocês lembram?
Vocês viram isso? Esse é o problema do trem que eu vou fazer para vocês. Esse menininho dá uma solução que os utilitaristas não iam gostar muito, né? Lembra que tem aqui, ó, ele colocou de um lado, o pai colocou do lado tinha um bonequinho, do outro tinha 5 bonequinhos, né? E aí perguntou, falou pro filho ali qual que ele escolheria atropelar. Ele pegou aquele que estava no único trilho, botou junto com os outros e atropelou todo mundo. Criança, o Santo Agostinho dizia que criança é inocente só porque é fraca, não é porque ela tem intenções inocentes, que a criança lá não é um bicho muito bom, não. Então vamos lá, princípio de utilidade, né? Ou seja, por que eu escolheria no trenzinho aqui atropelar aquele que tem uma pessoa caída, ao invés daquele que tem 5? Porque eu preciso julgar o que é menos pior. Basicamente é isso. Então, os utilitaristas acreditam que a razão é esse instrumento capaz de julgar, fazer com que as suas ações elas sejam, né, calculadas a ponto de fazer bem ao maior número de pessoas, tá? E ao mesmo tempo mal a um menor, porque é um mal menor, a ideia do mal menor, tá? Então, é ter uma finalidade pragmática, porque a gente não consegue pensar em si na questão do atropelar as pessoas, né? A gente não pensa nisso. A gente pensa que a gente tem uma situação prática dada, ou seja, eles estão pensando uma filosofia ética para resolver os dilemas morais, né, e éticos do cotidiano das pessoas, né? Será que eu devo fazer isso? Será que não? Então eles, ao invés de ficarem pensando muito, conjecturando muitas coisas, né, como outros autores, eles vão fazer uma análise racional, quase matemática, para pesar as possibilidades de ação. E aí, a partir disso, depois de calcular, depois de muito pensar, vão escolher uma das ações, tá bom? Só que, veja bem, ainda assim é orientado pelo bem comum, porque, em certo sentido, há sempre a escolha mais racional, é escolher aí o bem para a maioria, né? Mesmo que isso signifique que uma minoria sofra ou sinta ou tem algum problema. Porque, segundo os utilitaristas, eles não estão preocupados se é possível ou não uma paz perpétua ou não. Eles estão preocupados com dilemas reais e quando se trata de resolver dilemas reais, de fato, de vez em quando a gente tem que fazer escolhas que prejudicam os outros, tá? Aí a grande questão é quantas pessoas eu prejudico e quantas eu beneficio. E aí, calculando, né, a gente vai escolher aquilo que magoa menos, faz mal a menos pessoas, beleza? Bom, o Nietzsche, tá? O que o Nietzsche fez? Questionou valores morais, ele buscou a origem, né, dos valores morais na genealogia da moral, ele fez uma inversão radical dos valores da tradição cristã, ou seja, aquilo que é considerado bom no cristianismo ou de pessoas boas, ele considerou coisa de gente fraca, por exemplo, como a benevolência, a humildade. Ele vai dizer que esses são valores do rebanho, valores de gente fraca, que foi substituído, que antes disso a gente vai ter aristocracia, né? Antes disso, a gente teria valores de uma aristocracia que tinha como princípio a coragem, tá? Elas faziam o que queriam, não precisava justificar, tá? O Nietzsche vai dizer também que a moral cristã faz as pessoas serem falsas, porque elas geralmente fazem mal para as outras, alegando que estão fazendo bem, ou alegando que não estão cientes daquilo, né? Então, por que elas fazem isso? Porque elas têm medo de ser forte, tá? Porque elas só sabem agir como ovelhinha, e ovelhinha, ela ataca de maneira traiçoeira, né? Ou seja, porque ela não tem força. Por que ela ataca de maneira traiçoeira? Porque ela é má? Não, porque ela não tem força. Como é que faz para uma pessoa ter força, segundo Nietzsche? A gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que ele vai fazer aqui, ó, defende como critério avaliar a vida, a força vital do ser humano como único valor absoluto, né? O que seria a força vital? Para ele, a gente vai ter vários instintos em luta, né? E alguns sempre vencem na história ou na nossa vida, né? Quando esse instinto vence, ele submete os outros. É basicamente isso. Só que ele começou a categorizar alguns instintos que ele acha que são instintos fortes e outros que ele vai chamar de instintos de rebanho. Esses instintos de rebanho é isso que eu falei,
que vai fazer, que foi o que venceu segundo ele, tá? O estilo de rebanho venceu na sociedade a partir da filosofia de Sócrates e depois foi difundido pelo cristianismo. Outro aspecto da filosofia dele é duas figuras mitológicas importantes, que é Dionísio e Apolo. Só que uma coisa importante, tá? Para ele a realidade seria constituída, a vida seria constituída entre dissolução, que seria o Dionísio. Dionísio seria esse deus da dissolução, ou seja, quando as coisas se dissolvem, né, ou elas deixam de existir, e Apolo, que seria o deus da criação, né, da luz, da razão. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de um movimento de exclusão, tá? Ou seja, onde Dionísio chega, Apolo deixa de existir, onde Apolo chega, Dionísio deixa de existir. Esse é uma espécie de eterno ciclo, que ele usa essas duas imagens para falar, tá? Os dois não são complementares, a relação deles o Nietzsche não está sendo religioso, ele está usando como metáfora, tá? Para falar de alguma maneira de como ele encara a vida e de como a vida é. A vida ela é trágica, tá? E o aspecto trágico é o aspecto dionisíaco. E nós tentamos fugir da tragédia a partir da racionalidade, inventando razões para viver, né? Inventando valores. Mas esses valores, essas razões para viver, elas vivem sendo derrubadas, elas vivem sendo derruídas, né? Destruídas pela tragédia que Dionísio representa. Ok? A vontade de potência, basicamente isso, né? A vontade de poder, potência é poder, tá? Ou vontade de poder ou de potência, ou seja, a vontade de força. Todos os instintos querem poder, tá? Que é no sentido de poder exercer a sua força. Ele fez a genealogia, como eu falei, tá? Dei uma olhadinha lá na genealogia, na parte que fala da genealogia da moral dele. E é isso. Beijos, até mais, tá bom? Não se esqueçam de estudar e fazer as atividades de manhã.